Primeiro eu queria novamente aqui agradecer a Jomara Alves da Silva, que tem a sua formação em mestre em administração, especialista em políticas públicas e graduação em direito. Cargo que ocupa agora presidente do Grupo de Inovação em Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, com o nosso tema Parceria de Sucesso entre o Poder Público e os Hospitais Filantrópicos no Enfrentamento à Pandemia. Você não sabe, João Mário, a vontade de te ouvir, de levar esse conceito, né, que a gente tem conhecimento através de Cátia, através de Minas, da relação, certo, institucional que existe entre as instituições e da visão com as nossas Santas Casas, nossos hospitais filantrópicos, do qual representamos aí 70% da alta complexidade, né? Então, é um momento difícil para todo mundo, é um momento interessante para que nós possamos aí, pelo seu conhecimento, pela sua formação, temos muita vontade de te ouvir, e passaria agora para a Cátia também falar algumas palavras, porque a nossa diretora de SUS, né, é fundamental que ela esteja aqui bem pertinho conosco e contribuindo também conosco nessa sua apresentação, Giovana. Por favor, Cátia. Ô, presidente, obrigada aí pelo privilégio de também falar aqui com os nossos colegas, né, com os nossos amigos e amigas, e no mais, realmente, agradecer, primeiro, não posso falar senhor, não, que ele briga comigo, primeiro agradecer a você, sempre por confiar, né, nas nossas sugestões, e a Jomara pela disponibilidade, assim, de pronto, né, e eu preocupada com a saúde dela, e ainda assim ela manteve, não hesitou em nenhum momento em remarcar. Então, realmente, é uma grande satisfação, Jomara, e nesses tempos a gente está precisando tanto que toque uma música suave, né, nos nossos ouvidos, porque tem sido tantas lutas, e quando o nosso maior comprador de serviços não vivencia, não entende o que é a realidade de um hospital, é algo extremamente difícil, né, de nós vencermos no dia a dia, porque se fosse um comprador minoritário seria algo mais fácil, né? Então, venha logo, traga logo toda essa sua experiência para nós, e é com grande satisfação que todo esse grupo te recebe aqui para bater esse papo muito produtivo e para tocar uma música que vai ser a Orquestra Jomara aqui, bem gostosa para a gente ouvir. Por favor, Jomara. Bom, queria, né, primeiramente, né, agora, né, dar boa tarde para todos, né, e agradecer o convite. É sempre um prazer poder contribuir de qualquer forma, não só, né, no dia a dia aí do SUS, como nessas experiências, né, que a gente tem compartilhado aí nesses encontros virtuais, que não tem aquele mesmo calor, né, de quando a gente faz os encontros presenciais, mas, né, é o que a gente pode fazer, então tudo bem. Eu vou compartilhar minha tela para eu apresentar para vocês. Vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Vocês estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Então tá. Bom, e agradecer a Cátia aí, né, pela parceria de tanto tempo, né, Cátia? E mais uma vez aqui, né, contribuindo aí para a confederação, né, para a CMB. Inclusive, eu fiquei curiosa, porque eu fui pesquisar o que significava o M da CMB, depois eu queria saber, porque a Confederação dos Hospitais, né, Filantrópicos, aí eu falei, o que é o M? Fiquei sem saber, depois vocês me contam. Bom, a gente fez, primeiramente, né, falar que eu estou representando a Secretaria de Saúde, né, eu sou presidente do Grupo de Inovação em Saúde, um projeto novo que essa prefeitura, né, essa gestão resolveu investir, e é um trabalho feito super em equipe, em conjunto, né, pela diretoria
de média e alta complexidade, né? A Cristine Ferretti, que é a diretora da área, com a equipe toda envolvida, a minha equipe, a equipe dela, é um trabalho muito de parceria, com muitas pessoas muito competentes no SUS de Belo Horizonte. E aí me foi pedido para falar especificamente dessa parceria de sucesso, né, considerada de sucesso aí na prefeitura. Eu vou ter que fazer a apresentação em PDF, gente, me desculpe, eu vou ter que ir rolando a página, porque em PowerPoint deu uma desconfigurada agora em um gráfico que eu coloquei, então, mas acho que não vai prejudicar, não. Porque eu queria só fazer um contexto antes de entrar na parte específica da pandemia, mas é super rápido, que são coisas que vocês são doutores, eu não vou entrar nisso, mas é porque eu quis acrescentar um desafio novo, né? Porque a gente tem a transição epidemiológica, todos vocês são doutores nisso, a população, né? A transição demográfica, questões de gestão, eficiência, qualidade e segurança, que sempre está no nosso radar, financiamento, tanto atraso nos repasses, sobretudo no âmbito estadual, em Minas, é o que nos chama mais atenção. O Ministério da Saúde não tem atrasado nada no financiamento, então isso é uma coisa importante. O desemprego aumentou a demanda na rede SUS. O desafio de recursos humanos, de tecnologia e informação, né, porque não só a questão de novas tecnologias, mas também a realidade atual da nossa infraestrutura, em todos os lugares por onde eu passei, o problema é muito parecido. A gente tem uma precariedade, uma obsolescência no investimento, né, na infraestrutura tecnológica, e a gente está vendo o mundo, a velocidade com que a tecnologia está avançando e o quanto a gente não consegue acompanhar a mesma velocidade. E eu quis acrescentar um desafio, que é a pandemia. Né? Ela insere um desafio novo para nós, porque ela foi diferente, não tem jeito da gente... Ela atingiu a todos nós, na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, sobremaneira. Então, é um desafio novo, tem muitas incertezas da consequência dessa doença, da vacina, né? Ainda, né, todos nós estamos acompanhando, ansiosos para a gente começar a vacinar a população. E a gente tem que pensar nas estratégias de mitigação dos desafios decorrentes da Covid, né? Uma realidade que é um desafio novo, né? Eu incorporei nas nossas falas esse desafio. Belo Horizonte, ela tem, né, eu queria apagar aqui, só fechar aqui do lado. Nós temos aí 76% da população em Belo Horizonte, ela é SUS-dependente, no Brasil, né, ela é SUS-dependente, né, com 24% da população com plano de saúde, sendo que a maior parte, né, a distribuição dos beneficiários, né, da saúde, apesar de 3,9% do PIB que é gasto com saúde, né, 57,7% do recurso é privado e 42% é público, só que a gente vê um percentual que depende exclusivamente do SUS de 24% só. Essa é uma desproporção que impacta muito o custo do SUS, né? A maior parte, né, nós temos aí 43,2% das internações que ocorrem em Belo Horizonte vem do interior, né? Então a gente tem uma importância muito grande do total das internações do Estado, 21% vem de toda a internação do Estado de Minas é feita em Belo Horizonte, só que do total que é feito em Belo Horizonte, 43% são de pacientes de outros municípios, né? Então a gente teve aí 280, arredondando, né, 1.000 internações aí ao longo do ano de 2019. A gente está atualizando esse dado, mas 2020, gente, todos os números de 2020 foram impactados, né? Não tem nenhum número nosso que não foi alterado por causa da pandemia, em todos os lugares. Então, a gente está trabalhando ainda com o número de internação do ano passado, mas eu vou falar um pouco desse ano. Nós somos o município, né, capital, com mais de 1 milhão de habitantes, cujo gasto per capita é o maior de todas, né, comparando todas as capitais com mais de 1 milhão de habitantes. Né? Então, se a gente soma o recurso dos 3 entes da federação, Belo Horizonte é o que tem o maior per capita, comparando com as capitais de mais de 1 milhão de habitantes. Isso é um dado muito relevante, porque mais ou menos 50% do recurso de Belo Horizonte vem do governo federal. O Estado está colocando um percentual, né, a regra, teoricamente, que a gente utiliza é 50, 25, 25,
mas na prática está em torno de 50% o federal, mais ou menos uns menos de 10% é do Estado, o restante é da Prefeitura, de recursos, né, que são alocados em Belo Horizonte. Isso que leva o valor, né, para esse patamar, né, tão elevado de gasto per capita, mas, além disso, né, eu também não podia deixar de falar desse projeto que foi o Grupo de Inovação, que eu não vou entrar muito nele aqui, que o meu foco é a parceria na época de pandemia, mas porque o Grupo de Inovação foi criado pensando numa lógica, numa estrutura, tentando ver oportunidades. Eu falo que a gente criou uma consultoria, vamos falar assim, uma consultoria mais barata do que se a gente tivesse que contratar consultoria toda vez que a gente quisesse fazer algum estudo, por exemplo. Então, a gente faz vários estudos. Então, nós criamos um grupo, né, o secretário de Saúde, o doutor Jackson, o prefeito, o secretário de Fazenda, o Fuad, que agora é o futuro vice-prefeito de Belo Horizonte. Eles gostaram da ideia, o foco inicial era mais voltado para a parte hospitalar, para identificar oportunidades, seja de ampliação de receita, seja para melhoria da eficiência, porque a gente sabe que apesar do subfinanciamento, né, a gente sabe que tem grandes oportunidades com vasta literatura de desperdícios que existem na gestão da saúde, não só pública como privada, como não só no Brasil, como em todos os lugares do mundo. Então, a gente criou um foco de trabalho para fazer o quê? Diagnósticos, estudos variados, e aí o grupo foi crescendo e a gente expandiu o escopo do nosso trabalho, que antes era só focado para a parte hospitalar. Então, a gente faz estudos de várias ordens, que a gente chama de viabilidade, seja para rever toda a parte de imagem da prefeitura, a gente estuda a rede laboratorial, para qualquer oportunidade que a gente identifica para melhoria de processos, ou de captação de recursos. Então, para isso, a gente fez uma agenda, né, esse grupo de inovação trabalha com estudos de rede de viabilidade, uma agenda de inovação muito variada, e a gente chama aqui de inovação, gente, não é inovação disruptiva. A gente tem falado que as inovações mais interessantes são as mais singelas, as mais simples. Então, este olhar da inovação. Eu tenho brincado muito que quando a gente recebe alguém falando de Big Data, tipo assim, ok, a gente sabe da importância, o mundo da gestão da informação está numa velocidade, Big Data está assim, mas a gente está investindo em coisas básicas na rede em Belo Horizonte, trocando todos os computadores, investindo em sistemas. Nós vamos ser a primeira capital, a primeira cidade com mais de 2 milhões de habitantes. A gente fez esse recorte porque é onde a gente mapeou, que vai ter um sistema de gestão integrado com sistema de gestão em todas as mais de 300 unidades da secretaria. E aqui eu estou falando de 152 centros de saúde, 9 UPAs, unidades de pronto atendimento, a nossa rede ambulatorial especializada, o Hospital Odilon Beres, que tem 500 leitos, que até hoje não tinha sistema de gestão integrado, que vai ter, sendo que isso tudo vai estar integrado entre si, com um sistema de regulação, né, com inteligência para fazer a regulação, né, para ajudar nessa agenda, e com prontuário único acessível em todos os 3 níveis de atenção. Já está em andamento a implantação desse sistema, a gente captou recursos para isso, já estamos em fase de implantação. Sem contar com o sistema do SAMU que nós estamos investindo e etc. Para isso, a gente teve que entrar na agenda de captação de recursos, com uma agenda de gestão inteligente dos recursos, que envolve os 2 olhares, né, receita e despesas, mas, assim, em suma, só para vocês terem uma ideia, a gente fez uma agenda de captação de recursos com organismos internacionais, eu vou passar rapidamente aqui. A gente captou 415 milhões de recursos externos, BID, Banco Interamericano, CAF, e o BNDES está em reta final de conclusão. O dinheiro já está entrando na nossa conta para fazer investimento em obras, em reformas. São 9 centros de saúde que nós vamos reconstruir. Todas as UPAs serão ou reconstruídas, nós inauguramos a UPA Norte agora, que com recursos que a gente captou, e a gente fez todo o plano diretor de TI, todo o plano de obras, para ver as prioridades, para a gente captar recursos. A gente, né, fez uma agenda de encontro de contas com o Estado nos deve, nós devemos a eles
Então, a gente fez essa agenda, estamos sempre renovando essa agenda. PPP, a gente tem 2 PPPs em Belo Horizonte, uma com o Hospital do Barreiro, que tem 460 leitos, e a PPP da atenção primária. Já estamos reconstruindo 40 centros de saúde e vamos ter uma central de esterilização, um laboratório único construído via PPP, com gestão da bata cinza feita via PPP e com essa agenda já em implantação, já tem 19 em construção até início de 2022, todos os 40 centros de saúde estarão reconstruídos. E aí nós fizemos esse planejamento de gestão de obras que eu falei, com captação de recursos, que não adianta planejar sem ter dinheiro, e agora a gente está monitorando a execução, porque também, se a gente não monitorar a execução, não anda. Gestão da informação, porque não só é importante a gente investir em ferramentas tecnológicas, como a inteligência para se utilizar. Aí a gente está fazendo painéis de monitoramento, e aí a gente pode sonhar com Big Data e coisas parecidas, entendeu? Eu estou falando isso, gente, porque pelo menos, agora menos na pandemia, mas assim, todo mês eu tinha que receber alguém querendo me vender um novo aplicativo, uma nova ideia sensacional, tecnológica, e eu falava assim, você já ouviu falar do computador XP? Quem é da área de TI vai me entender. A gente tinha computador XP na Secretaria de Saúde, nas nossas unidades. É muito velho isso. Então, a gente tem que melhorar o básico e já estamos caminhando nessa linha. E fazendo painéis inteligentes, com inteligência por trás, para ter os BIs, né? Que nós já estamos tendo esses painéis construídos, já temos o nosso painel de custo, nós conseguimos fazer apropriação de mais de 1 bilhão de despesas da secretaria, das nossas unidades. A gente sabe quanto que custa cada centro de saúde da secretaria, a gente sabe quanto que custa cada UPA, cada unidade da ambulatorial especializada. Isso é uma novidade dessa gestão. A gente não faz nada sem olhar custo de nada, porque agora está tudo no painel. Antes a gente fez sem painel, agora a gente já tem um painel com essas informações. E aí outras agendas de força de trabalho, a gente fez uma agenda muito legal de força de trabalho na atenção primária, que a gente reorganizou toda junto com a equipe da atenção primária. E eu vou só destacar uma agenda aqui, que eu só vou passar rapidamente por ela, que é decorrente da implantação do DRG em 7 hospitais, é a ferramenta, né, do DRG, que acho que todos vocês devem saber bem sobre ela. A gente implantou em 7 hospitais da rede, a gente tem 29 hospitais na rede, porém, 7 deles têm 50% dos leitos e da internação estão concentrados em 7 hospitais, então a gente fez, né, a gente não tem perna para fazer 24, vamos escolher os 7 mais relevantes em quantidade, a gente atuou com 7, implantamos, já tem 2 anos de implantação, e ele teve desdobramentos, como, por exemplo, o programa de desenvolvimento hospitalar que nós fizemos, que a gente está premiando hospitais, depois de ouvir vários hospitais falando, não adianta você falar que a gente precisa melhorar esse item, que a gente não atende da OMS, da Vigilância Sanitária, porque eu preciso de dinheiro para investir no meu bloco cirúrgico, por exemplo. Aí a gente pensou, a gente criou um programa, publicamos um edital para os 7 participarem, está em andamento, com análises em parceria com a área de vigilância sanitária, para quem ganha, todo mundo vai ganhar um pouco de recurso, e o primeiro lugar vai ganhar 1 milhão para fazer um investimento que vai impactar na segurança do paciente e na qualidade assistencial. Em suma, gente, muito rapidamente é isso. Os 7 hospitais nós implantamos o DRG são esses aí, né? O Odilon, Santa Casa, São Francisco, o das Ciências Médicas, né? Que é o São José, o Sofia Feldman, o Risoleta e o Hospital Metropolitano Sede de Casca, é o que a gente chama de Hospital do Barreiro, que esses 7 hospitais, somados, dá 3 mil leitos com 145 mil internações, que dá 58% do total de internação feita em Belo Horizonte. Bom, entrando na linha, né, na Covid, estou aqui controlando meu tempo, porque senão eu empolgo aqui, eu falo muito, mas eu vou cumprir o prazo que me foi dado. A linha do tempo, né, em Belo Horizonte, que a gente teve, né, e no mundo, né, e aí tem as particularidades nossa, a gente teve aí, né, a primeira notificação em dezembro, e aí todo o restante, né, a OMS declara emergência em saúde pública. O primeiro caso no Brasil foi em fevereiro, em Belo Horizonte foi em março, nós instituímos o Comitê de Enfrentamento à Pandemia,
E aí foram acontecendo, o primeiro óbito foi em março, foi instituído um grupo de trabalho intersetorial em abril, e aí fomos fazendo, né, teve o fechamento da cidade. Em maio, a gente começou a abrir gradualmente o comércio, teve uma primeira fase, uma segunda fase, uma terceira fase. E aí, até outubro, essas reaberturas foram acontecendo na medida da necessidade. E também teve várias mudanças aí em relação a essa questão de abrir e fechar a cidade em algum momento. Bom, para isso, a gente criou alguns indicadores e alguns painéis, né? A gente começou a fazer, construímos instrumentos de monitoramento da incidência da Covid em BH, e tem um boletim que está disponível no site, que todos os dias ele é atualizado com dados de internação, óbito, georreferenciamento, testagem, acompanhamento de leitos, ações de vigilância sanitária, ações intersetoriais às populações vulneráveis, e criamos esse termômetro. Esse termômetro, que todos os dias a gente, né, publica no boletim, e é o que dá base para o comitê decidir a abertura e fechamento da cidade, ela avalia a transmissão, né, o RT, que a gente chama, por infectado, a ocupação dos leitos de UTI e a ocupação dos leitos de enfermaria. Apesar da gente acompanhar vários outros indicadores, esses são os três bases, os três indicadores mais importantes para a decisão do prefeito e do comitê sobre abertura ou não. Em Belo Horizonte, a gente está com 55 mil casos confirmados, com 2% de incidência, 1.675 óbitos, né, com uma letalidade de 3%, e já realizamos quase 500 mil testes, com uma taxa de positividade de 20,21%, aí, com uma taxa de transmissão em 1,05%. O RT nosso diminuiu, mas nos últimos tempos, né, voltou a aumentar, né, não é uma particularidade nossa, e vocês vão ver que a gente vai mudando a estratégia de acordo com os dados epidemiológicos. Comparando Belo Horizonte com os municípios com mais de 100 mil habitantes, Belo Horizonte é o que está com a mortalidade por Covid por 100 mil habitantes, com menor percentual, né? A nossa mortalidade está em 57, enquanto, né, os outros municípios com mais de 100 mil está com um número bem maior, se comparar com nas capitais com mais de 1 milhão de habitantes, né? Esse é o percentual por 100 mil habitantes de mortalidade. Esse aqui é um dos gráficos que a gente monitora diariamente, a gente tem um painel, né, um BI que nós fizemos correndo, é gerenciado pela minha equipe, que a gente construiu, que toda a gestão tem acesso. Aqui, por exemplo, é um gráfico que mostra direitinho o comportamento em Belo Horizonte dos atendimentos de CIDs, com CIDs de síndrome gripal, né, SRAG, por semana epidemiológica, né? Então a gente vê, né, que tem aí um pico, né, por semana. A gente teve um pico aqui em maio, junho, e agora foi diminuindo, mas a gente tem uma volta aí que está nos preocupando. A quantidade de atendimento nas UPAs também, ela tem, né, com solicitação de AIH, ela tem tido uma oscilação, mas nem tão grande assim. Quando a gente vê no SAMU, né, a gente vê uma oscilação também, todas elas têm o mesmo comportamento, e aqui a quantidade de solicitações de internação, a gente fez um gráfico, o verde é 2020 e o cinza é 2019, até para ver o comportamento comparando com o mês anterior. Este gráfico soma todas as doenças respiratórias com SRAG, para a gente ver o comportamento das doenças respiratórias em Belo Horizonte, né, e aí a gente vê que ela cruza aqui, né, 2020, ela começa a ficar maior aqui até a semana 24, mas aí depois, com o Covid, né, aumenta consideravelmente, cai, e a gente tem uma considerável elevação aqui nas últimas semanas. A parte financeira, né, aqui é um resumão dos recursos que nós recebemos aí para enfrentamento à pandemia, né, 455 milhões, que a gente já executou até agora, 92 milhões para a rede própria e 363 milhões para a rede hospitalar, e aqui inclui tudo, tá? Hospitais próprios, emendas, a lei do auxílio, incentivos, repasses, porque a gente gerenciou todos os recursos
de todos os hospitais para a gente pensar numa estratégia que fosse boa para todos. Porque a gente sabe, né, gente, que emenda depende muito da capacidade de captação do hospital. Então, a gente fez um bem bolado para a gente poder ter recurso para todos os hospitais abrir leito Covid. Eu vou passar essa parte aqui de algumas estratégias adotadas, que ela é mais genérica. Eu quero falar um pouco mais sobre a parte da gestão hospitalar, como é que foi a nossa estratégia. Como eu falei mais atrás, né? Eu falei muito rapidamente, mas a gente tem uma média, né? A gente tem 6.199 leitos em Belo Horizonte, né? Públicos e privados. Durante a pandemia, a gente conseguiu disponibilizar 1.115 leitos de enfermaria e 424 leitos de UTI para enfrentamento da Covid. E a gente fez uma coisa que foi muito importante, que a gente conseguiu fazer o censo de internações e taxa de ocupação diariamente. A gente demorou muito para conseguir fazer. 22 hospitais da rede SUS e 22 hospitais da rede suplementar. E aqui eu estou falando todos os hospitais da rede suplementar. A gente entrou em contato com todos. Eu estou falando do Hospital Mater Dei, que é privado, estou falando de todos. A rede Unimed inteira, própria e credenciada dela. Enfim, todos os hospitais participando desse censo, porque a gente falou da importância que era ter o dado real, D-1, de quantidade de leitos e pacientes internados diariamente, porque essa informação ela estava sendo usada para a decisão de abrir e fechar a cidade, além da informação do RT, que é a taxa de transmissão. A gente conseguiu do público mais cedo, a rede pública não, a rede SUS, né, filantrópica, mais público, 100% SUS ou não, e a gente conseguiu da rede privada também. Isso foi muito importante. E a gente começou a fazer um censo de testagem de pacientes também dos 22 hospitais da rede SUS, que apesar da gente ter a testagem, que a gente avalia aqui, a gente quis ver também o censo específico de dentro de cada hospital. O que a gente fez? Né? A gente bolou uma estratégia sem abrir hospital de campanha, que a gente estudou para tomar essa decisão, obviamente. Muitos lugares decidiram abrir o hospital de campanha, o próprio Estado abriu o hospital de campanha e a gente não concordou com essa decisão. Fizemos um estudo com a nossa rede, a gente tem uma rede muito forte. Os hospitais que estão em Belo Horizonte, a gente tem muitos hospitais sensacionais, e foi assim, eu não canso de dizer como que foi gratificante de participar dessa agenda com a rede, como que todos os hospitais se uniram para enfrentar essa pandemia de uma forma que eu, como cidadã, eu fico orgulhosa, sabe? E como profissional que estou nessa agenda aí, né, que me foi delegada essa agenda de organização dessa gestão de leitos na cidade, e eu e a equipe toda da diretoria da Média, né, com a Cristine Ferretti, a gente gerenciou essa agenda, né, com a minha equipe e a equipe dela, para organizar essa abertura de leitos na cidade. Então, a gente teve conversas assim, a gente tem conversas cotidianas com os hospitais, o censo, os hospitais brilhando, mandando todos os dias essa informação até a hora do almoço, para a gente conseguir organizar a informação e mandar para o nosso boletim, e a abertura, né? Nós conseguimos abrir 192 leitos novos de UTI e 95 foram remanejados do que a gente chama de retaguarda, né? Que é o que a gente chama de leitos não Covid. Enfermaria, 289 novos e 476 remanejados, com um total de 481 leitos novos. Só que o que aconteceu? A gente teve uma agenda, primeiro, de planejamento, e a gente chegou no ápice de número de leitos. Aí aqui eu vou chamar atenção para leito SUS, que é esse, a gente tem uma gestão mais, como se a gente tem mais, a gente tem como organizar a gestão dos leitos SUS, né, gente? A rede suplementar, quem organiza é a rede suplementar. Mas a gente conseguiu abrir esse tanto de leito que eu falei com vocês, né, 1.539. A gente mapeou, né, nos leitos suplementar também, o ápice foi 915 leitos. E aqui o restante que não era suplementar, e a gente monitorando a taxa de ocupação dos dois, porque isso era importante. Porque a gente monitorou não só a taxa de ocupação dos leitos Covid, mas a taxa de ocupação da retaguarda, das outras doenças, né, e das outras demandas. E quando a gente faz isso, a gente consegue entender o que a gente precisa fazer para ir
gerenciando a rede como um todo. A gente suspendeu cirurgias eletivas, claro, porque senão a gente não teria dado conta. Como no início da pandemia as pessoas estavam mais cautelosas, né? Teve fechamento da cidade, a demanda decorrente do trauma reduziu também. Então, a gente conseguiu fazer vários remanejamentos. Então, beleza. Quando a gente começou a reduzir os dados, né, tanto da transmissão quanto de ocupação, o que a gente teve que fazer? A gente teve que... a gente já pôde começar a reverter, porque aí aconteceu uma outra coisa. Os leitos de retaguarda, não Covid, estão muito mais cheios do que da primeira onda. A gente não está chamando essa de segunda onda, né? A gente está chamando isso de repique da primeira onda. Mas, enfim, quando começou a crescer a primeira onda, os leitos da retaguarda estavam vazios. Agora não, agora estão cheios, né? E parece que, né, vários pacientes, é o relato da nossa rede hospitalar, né, que os pacientes estão mais graves, da retaguarda. Então, a gente teve que... Então, quer dizer, a gente começou a desmobilizar, tá vendo? A gente conseguiu até dia 25 de novembro, dia 25 de novembro, a gente conseguiu manter, ir revertendo os leitos, né? Então, a gente chegou em 25 de novembro a 886 leitos SUS, né, Covid, e suplementar 803. E agora, desde 2 semanas, a gente já começou a reverter, já voltamos a ter 1.052 leitos aí SUS, e suplementar, eu já tive notícia que hoje o próximo censo já vai estar um número maior que esse aí, que eles também já voltaram a aumentar a quantidade de leitos que eles tinham. Então, a gente fez, né, a estratégia que a gente adotou, né, a gente fez uma estratégia de gestão de leitos nos hospitais em BH, organizada e em parceria com toda a rede hospitalar. Sem isso, a gente não tinha conseguido dar conta, né, porque o hospital de campanha que o Estado abriu não internou nenhuma pessoa, e a gente avisou, né, para o prefeito que também tinha o desejo de abrir o hospital de campanha, né, achando que precisava. A gente mostrou para ele que a gente ia conseguir abrir esses leitos na rede hospitalar, o que deu certo. Com a execução do censo diário, que a minha equipe todos os dias recebe, se alguém atrasa, a gente liga, e se alguém manda dado estranho, a gente tem uma tripla checagem, porque esse dado não pode ter erro. A gente teve que fazer tripla checagem, para vocês terem uma ideia, porque é sempre um número errado, enfim. Criamos esse painel dinâmico, gestão dos recursos específicos, a gente também controlou bem os recursos específicos para a Covid, para ver quanto que tinha, para a gente organizar isso melhor. Estratégias de gestão de remuneração da rede hospitalar, e a gente ajudou a fazer estudos, como, por exemplo, a criação da unidade para atendimento de idosos. A gente criou uma unidade específica para atendimento dos idosos, sobretudo aqueles que estão em abrigos, né, nesses lugares específicos para profissionais, para a população mais idosa, né? E é porque a gente leu a respeito, né? Óbvio, né? A gente não inventou nada, né? O tanto que estava tendo contágio em outros países dessa população quando estão em abrigos, né? Ou em asilos, ou em o nome que for, né? Parecido. Então, a gente criou uma unidade específica, que não é lei de internação, mas uma unidade meio que transitória, vamos falar assim. Então, eu já falei aqui com vocês, né, que a gente fez um mapeamento da estrutura existente e da capacidade de expansão e de disponibilização de leitos, garantindo a retaguarda para os demais urgências e internações, né? A gente reduziu eletivo e trauma, mas a gente teve um equilíbrio aí, né, para também não atrapalhar tanto as outras especialidades e as outras demandas. Não abrimos hospital de campanha e disponibilizamos essa quantidade de leitos que eu já falei com vocês. Agora, nós fizemos uma lógica remuneratória específica, né, que aí eu não posso deixar de registrar, né, que foi um trabalho muito em conjunto, muito eu, Guilherme, da minha equipe, e a Marcelo, Esther e Rafael, essa lógica toda remuneratória, a gente publicou 6 portarias, só para vocês terem uma ideia, ao longo do período, de acordo com a realidade do momento. Então, por exemplo, no primeiro momento, a gente, antes do Ministério da Saúde publicar a regra da série histórica, como a gente decidiu reduzir cirurgia eletiva e precisava ampliar leito, obviamente a gente tinha que fazer uma coisa que fosse bom para todos e que garantisse a abertura de leitos e também não prejudicasse o hospital sem realizar cirurgia eletiva. Então, antes do Ministério da Saúde publicar a regra do desembolso conforme a série histórica, a gente já publicou a nossa regra estabelecendo que a gente ia pagar a série histórica. Por
Ainda bem que pouco tempo depois o Ministério da Saúde fez isso também. Fizemos uma regra de remuneração complementar para os leitos específicos da Covid e os demais, para a gente poder ter equilíbrio, porque senão, se a gente remunerasse muito mais só os leitos Covid, nada para os leitos que já existissem, poderia dar uma crise na gestão, né, da ocupação dos leitos na cidade. Então, a gente fez regras diferentes, inclusive, por exemplo, se o leito era novo ou remanejado. Obviamente, um leito novo demanda maior quantidade de recursos, então a gente pagou mais se o leito era novo do que o remanejado. Por exemplo, e outra coisa importante também, a gente fez, ao longo desse tempo, né, então, como a gente queria ampliar leitos na rede, a gente pagou por leito vazio. E a gente também não esperou a habilitação de leito de UTI do Ministério, não, nós já pagamos o valor a mais com os recursos que recebemos do Ministério da Saúde, que não foram poucos, né? Vocês viram o tanto de dinheiro que a gente teve para disponibilizar para a rede, a gente só teve uma sabedoria e uma análise com muito estudo e um estudo coletivo para a gente poder usar esse recurso da melhor forma possível. Então, a gente não esperou habilitação do Ministério para abrir leite de CTI, óbvio. Né? A gente já foi abrindo e pagando mesmo que o hospital tivesse que emitir uma IH no valor do leito comum. E a gente avisou, pode faturar o leito normal, nós vamos te pagar como leito Covid, se ele é Covid, mas ele tem que estar bem casado com o censo. Né? Então, o importante, nós usamos a remuneração para a gente ter o censo todo dia também, porque a gente falou, se você não me atualizar no censo, nós não vamos saber que o leito está aberto, então a gente precisa dessa informação diariamente atualizada. Aí, beleza, quando o tempo foi passando e os leitos começaram a encher, a gente mudou a regra de novo e instituímos o que a gente chamou de capacidade plena. Uma remuneração complementar, que aí já não estávamos pagando mais por leito vazio, a gente já começou a pagar por paciente na cama, internação. E abrimos a possibilidade de comprar leitos na rede suplementar. E a gente também teve uma premissa para isso, de não pagar mais para a rede suplementar do que a gente paga para a rede SUS, porque não é justo a gente ter um hospital, qualquer um, gente, eu vou falar um que foi muito importante, que é a Santa Casa, que é um hospital de 1.000 leitos em Belo Horizonte, foi um grande parceiro, mas isso não significa que eu não esteja falando, o Hospital do Barreiro foi... Gente, todos os hospitais foram muito parceiros, assim, a gente não pode reclamar, assim, de nenhum, né? Mas, assim, tem uns que foram mais parceiros por causa até do volume, né? E, enfim, a Santa Casa, por exemplo, é uma delas, o Barreiro foi outra, o Risoleta, enfim. Quando os hospitais começaram a encher, a gente mudou a regra e começou a pagar para o paciente internado. E a gente falava, tem que ser internado e regulado por nós. Por quê? Porque eles não podiam abrir a porta para receber todo mundo do interior, por exemplo. Não podia virar bagunça. Então, a gente recebeu muito paciente do interior? Com certeza, a gente sempre recebeu, mas tudo dentro de uma regulação. E se não passasse por essas regras, a gente não remunerava o valor a mais. Aí foi mudando o cenário de novo e quando voltou-se a encher os hospitais, a gente mudou a regra de novo para poder pagar a produção. E detalhe, se o hospital produziu mais do que a série histórica, a gente pagou a produção. Se a série histórica foi menor do que a produção, a gente pagou a série histórica. Para nenhum hospital ter prejuízo. Mas também e compensar um pouco algumas distorções decorrentes de emenda. Né? Eu falo que eu gostaria muito, como cidadã e como gestora, que as emendas fossem... tivesse uma participação maior do gestor do SUS, porque senão ela não é proporcional ao que o hospital entrega para o SUS, entendeu? Assim, se a gente for olhar assim, quem entrega mais para o SUS devia receber mais emenda. E assim vai sucessivamente, mas não é assim que funciona na prática. Então, eu tenho um pouco de incômodo em relação a essa parte, e esse incômodo não é só meu, não, mas, enfim, não sou eu que estabeleço essas regras, nem as pessoas com quem né, eu converso. A emenda é muito importante para os hospitais, eu não estou falando que elas não devem existir, pelo contrário, que continuem existindo, mas eu acho que ela precisa de ser um pouco mais regulada mesmo. Mas, enfim, né, guardado esse comentário, né, de lado,
Hoje, como é que nós estamos? Nós estamos com os hospitais enchendo novamente. Público e privado. Dessa vez, o privado, né, a rede suplementar está tendo uma demanda muito maior do que na primeira vez. Então, a gente mudou a regra de novo. Publicou agora, início de dezembro, né, no dia 31, esse mês foi de 30, enfim, no dia 1º de dezembro saiu publicada a nova portaria, estabelecendo as novas regras do atual momento. Que é o quê? Nós, de novo, estamos preparados e já acionamos as regras da capacidade plena em decorrência da sobrecarga né, do SUS e da rede suplementar, não só considerando os leitos COVID, mas os leitos da retaguarda como o gatilho para a gente acionar a capacidade plena. Então, a gente para de pagar leito vazio, né? A gente cogitou a hipótese de pagar leito vazio para manter leitos COVID vazio, mas só que o número começou a aumentar muito e a gente entendeu que o momento agora já é para acionar a rede, a nossa estratégia de capacidade plena novamente com outros patamares. Né? O patamar, por exemplo, se a gente tiver uma tendência a chegar a 80% de taxa de ocupação, seja na parte COVID, seja na retaguarda, a gente pode acionar, inclusive comprando leitos da rede suplementar. Obviamente, a gente só vai fazer isso, gente, quando esgotar a nossa capacidade. E esgotar não significa chegar a 100% da rede SUS, né? Se a gente estiver caminhando para 80%, a gente já aciona a rede suplementar, que já está cheia, mas só que tem um hospital novo que foi criado, que a nossa expectativa é que a gente tenha este local para essa agenda. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu acho que já deu meu tempo, e dependendo das perguntas que tiver, eu mostro mais para frente, mas eu acho que o mais importante que eu tinha para falar era isso. A gente acha que 40 minutos é muito tempo, né? Mas... Não, Gilmar, você poderia falar o dia todinho, que nós estaríamos aqui atentos a te ouvir pela brilhante explanação que você fez e pela ação que você tem feito aí em BH. Eu queria só te fazer uma pergunta, tá? Nos contratos das instituições já contratualizadas, né, que tem o vínculo com o município, essas instituições, existem elas que têm voltado ao atendimento ao coronavírus, como também tem instituições que tem atende os dois lados, tem uma meta quantitativa, qualitativa, tem um contrato, né? E tem instituições que, pela sua peculiaridade, pela sua forma, nem tem um atendimento ao coronavírus. Como é, certo, a posição de vocês, aqueles contratos existentes com essas instituições? Já que essas instituições elas têm um custo fixo, né? E você colocou muito bem, vocês vão administrando essa crise de acordo com o crescimento ou não. Então, muitas vezes, aqueles pacientes que iriam aqueles hospitais, naturalmente, com o fechamento das cirurgias eletivas e outras, até a própria apreensão do paciente, né? A gente sabe que isso foi nacional. Os pacientes, mesmo de alta complexidade, cardíaco ou oncológico, muitos não têm nem procurando. Qual é a posição de vocês quanto à remuneração dos contratos? Porque até setembro foi, por lei, né, teria a remuneração da forma integral e não a cobrança das questões quantitativas e qualitativas. Então, todos os contratos existentes com a nossa rede, o que a gente combinou com todos? Nós estamos implementando todas as regras, né, como eu falei, foram 6 portarias diferentes ao longo do período, independente de ter feito aditivo nos nossos contratos. Por quê? E a gente, inclusive, vai ser proativo, a gente já fez um relatório, a gente só vai esperar terminar o ano, né, dezembro. A gente já fez um relatório explicando toda a dinâmica, tudo que a gente fez para a Covid,
Mas especificamente tem um capítulo específico em relação à parte hospitalar para explicar todas as mudanças que foram feitas, porque não tinha nenhuma condição a gente fazer aditivo durante a pandemia para os hospitais. Primeiro que a gente não sabia o tamanho, né? A gente ainda não sabe até quando, não sabemos o tamanho ainda que ela vai chegar, então a gente está executando sem fazer os aditivos com os nossos prestadores. E está alinhado com todos, que nós vamos fazer um aditivo contemplando todo esse período, alinhado com a nossa procuradoria, inclusive. Então, por isso, entendeu? Então, assim, nós vamos fazer toda essa alteração, formalmente falando, nesse momento. Nós não estamos considerando nenhum indicador, né, gente? Porque, por exemplo, se a gente está exigindo, por exemplo, né, a gente criou leitos adicionais aí e foram remanejados Covid. Por exemplo, um indicador nosso é taxa de ocupação. Ele foi completamente alterado, né? Se a gente reduziu cirurgia eletiva e se a gente precisava de ter leitos vazios durante um período para a gente criar leitos, etc., é óbvio que a gente não pode colocar nenhuma penalidade para o hospital, porque a taxa de ocupação dele vai estar menor e está menor para nos atender, né? Então, a gente fez isso pensando muito nessa perspectiva, né? Que a gente não tem sentido aplicar penalidade nenhuma de indicador e todas as regras remuneratórias foram alteradas considerando a realidade que estamos vivendo agora no momento, né? Então, e a cada momento essa realidade foi alterada, né? Então, assim, o relato que a gente tem, né? Eu não sei quais hospitais que estão aqui participando de Belo Horizonte, Kátia, talvez você pode me ajudar aí se tem algum daqui, mas, assim, a impressão que eu tenho é que os hospitais ficaram até satisfeitos com as mudanças. É óbvio que nada vai agradar 100% tudo, mas a gente já está preocupado com o legado, né? Como que nós vamos manter esses leitos adicionais na rede? E a gente precisa do Ministério da Saúde entrando nessa agenda e ele já está sinalizando, já tem conversas acontecendo, né? Que já vai ter algum recurso colocado definitivamente, eu não sei quanto ainda, porque está em fase de discussão, para depois da pandemia. Mas é importante a gente guardar esse legado, né? Alguma parte, eu não acho que todos os leitos, né, a gente vai conseguir manter, mas uma boa parte dela a gente tem expectativa que a gente vai conseguir manter, entendeu? Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu sim, Giovana. Eu queria fazer mais uma pergunta. Você colocou, né, da captação de recursos, e eu te parabenizo, também da prefeitura, para estruturar a rede, né, desde a atenção básica e principalmente na área hospitalar. A CNB, né, ela conseguiu elaborar, ela conseguiu construir, né, um projeto, certo, que chama-se de Rede das Hospitais Filantrópicos no Brasil, e levamos isso ao CONAS, levamos ao CONASEMS, levamos o apoio de grandes hospitais, né, como também no Ministério da Saúde, que é a sustentabilidade das nossas instituições. E nós, que somos 70%, 50%, 70% da rede, somos a sustentabilidade do SUS. E quando eu falo sustentabilidade, você falou uma coisa que eu concordo contigo. Quando você fala em sustentabilidade, não pode ter uma instituição aqui, filantrópica ou não, pública ou filantrópica ou privada, com a RUI que o outro vizinho aqui não recebe o valor da RUI em sua UTI, os R$800. As emendas que elas são destinadas de acordo com cada instituição e não dividido de uma forma equânime para a rede, né? Então, nós defendemos, a CNB defende, e Kátia, através de sua diretoria, é quem lidera isso também, nós já estamos na segunda reunião com o CONASEMS, evoluindo, inclusive ampliando não só CONAS, CONASEMS, Ministério da Saúde, como órgãos de controles e tantas outras instituições que possam cooperar e construir, repito, a sustentabilidade da rede, que é exatamente isso. Mas eu te faço uma pergunta, isso vai levar naturalmente um estudo, está sendo construído, estamos aguardando o Ministério da Saúde, já faz 3 meses, 2 meses, que ficou de encaminhar os nomes, né,
do Ministério da Saúde, e repito, já estamos adiantando com o CONASEMES a segunda reunião. A terceira reunião para tratar desse assunto. Eu te pergunto, qual a tua visão, porque quando você falou claramente que não dá para fazer nada, Gilmara, se não for com recurso. E o subfinanciamento, né, daquela velha chamada tabela SUS, né, ela, em grande parte, ou na maioria da parte das nossas instituições, ela tem aí um subfinanciamento, recursos que não pagam nem o custo da instituição, dos procedimentos, e também da instituição. Consequentemente, gera, né, o endividamento e leva à dificuldade e gera a diminuição dos leitos. Né? Nos últimos 5 anos, foram inúmeros leitos de UTI, com os leitos de enfermaria de instituições que fecharam para o Sistema Único de Saúde. Dentro dessa ação de vocês, pensando no município, existe aí uma outra forma de financiamento, de forma de pagamento para as instituições filantrópicas? Nós temos, em Belo Horizonte, a gente tem alguns incentivos específicos criados pelo município de Belo Horizonte, que é específico, por exemplo, para os hospitais 100% SUS. 100% SUS, né? A gente, só para vocês terem uma ideia, o projeto DRG que a gente implantou nos 7 hospitais 100% SUS, que a gente escolheu que eles, dos 27, significa mais da metade da nossa internação e do número de leitos, os 7 hospitais são 100% SUS. Né? A Santa Casa, o Sofia, eu estou vendo agora que eu diminuí aqui para ver todo mundo que está, eu estou vendo o Ramon aqui. Tudo bom, Ramon? Estou vendo o Paulo aqui. Paulo, o Amarildo, está aí, Amarildo. Agora que eu estou vendo vocês aqui, eu não estava vendo ninguém, eu custei para achar aqui o lugar. Enfim, não sei se tem mais gente aqui que eu conheço. Bom, nós temos um financiamento específico, né? E a gente incrementa aí a remuneração. A gente sabe que só isso não adianta, porque por isso que a gente fez uma agenda tanto de ampliação de receita como de ver oportunidades. Quando você falou dessa questão de reduzir leitos, né, no Brasil, nós temos um dado muito interessante em Belo Horizonte, só para vocês terem uma ideia, Belo Horizonte teve uma redução de leitos desde 2017. A gente tinha 5.250 leitos e em 2019 a gente fechou com 5.093. Esse ano aumentou porque a gente aumentou leitos para a pandemia, né? Então, os leitos que nós ampliamos foram especificamente criados aí para a pandemia. Né? Então, a gente teve um aumento, mas não vai interferir. Por isso que é legal fazer as duas agendas em conjunto. Nós, em compensação, apesar de ter reduzido a quantidade de leitos, a gente ampliou a quantidade de internação de AIHs, especificamente, que a proporção não é 1 por 1, mas dá mais ou menos para ter uma ideia. A gente passou de 240.194 AIHs em 2017 para 274.509 AIHs. Então, quer dizer, apesar de ter reduzido a quantidade de leitos, teve uma ampliação do número de internações. Por quê? Porque a gente tem vários projetos, tanto de atenção domiciliar com deshospitalização, o próprio DRG já teve impacto medido. Este ano, o resultado do DRG já não vai ser tão bom por causa da pandemia. Os números de internação desse ano, claro que diminuiu. A gente teve um período no início que a gente estava com muito medo, precisava de ter leito vazio. Teve hospital que estava vazio, estava até incomodando a gente com aquela fila de cirurgia letiva lá, só aumentando, a gente sabendo que ela estava aumentando, e os leitos vazios, a gente falava, não, gente, nós temos que ter paciência, porque esse vírus é uma coisa, né, incontrolável. Então, a gente teve muita sabedoria em conjunto com a rede hospitalar toda para segurar esses leitos vazios. Então, reduziu muito a quantidade de internação. Então, assim, se não fosse a pandemia, então, por isso que eu fecho o número até 2019. A gente tem muita oportunidade de redução. A gente não precisa ficar aumentando leito só, entendeu? A gente precisa aumentar leito e aumentar a nossa eficiência, seja no giro de leito, seja nas todas as ferramentas existentes, tirar o paciente que está internado há muito tempo,
fazer as divisões dos pacientes de longa permanência. SUS tem o problema de internação social, mas a gente desmistificou um mito, porque a gente ouvia de todos os hospitais, eu vou falar dos 100% SUS, que a maior parte do problema deles de paciente internado muito tempo era de internação social. O que a gente fez? A gente mapeou os principais indicadores de causas. O que vocês acham que mais interfere no tempo de permanência de vocês? Nós levantamos isso com todos os hospitais e com as pessoas dentro da secretaria, com base na percepção. Aí nós incluímos isso no sistema do DRG, nos 7 hospitais. O DRG, né, o sistema do IAG, foi adaptado, né? Agradeço muito à equipe do IAG por ter feito a adaptação que a gente pediu. Os codificadores colocam agora as causas e adivinha qual foi a causa que mais impactou no tempo de permanência dentro do hospital, em primeiro lugar? Social. Aguardando. Não foi. Esse é o mito. O mito era internação social. Internação social está lá embaixo, é tipo a 11ª causa, se não me engano. Mas Aguardando é uma causa exame. Hã? Aguardando. Primeiro lugar, realização de exames. Segundo, vaga no bloco cirúrgico. E o terceiro, interconsulta. Aguardando, foram as 3 principais disparadas. Disparado. E com essa informação, a gente não faz aquele comitê assistencial com cada hospital, a minha equipe, junto com os hospitais, esse ano não teve. Então, eu estou falando até ano passado, tá, gente? Tinha esses comitês assistenciais para discutir várias outras informações, mas essa também. A internação social, gente, a gente entende, ela incomoda. Porque você vê um paciente que está lá porque a família não foi buscar, é pouco em quantidade, mas ela incomoda muito. Então, fica parecendo que ela é a regra. Mas ela não foi, a gente mediu. Então, só estou falando isso tudo porque eu acho que é para fazer uma boa gestão, seja do lado do gestor, seja dentro do hospital, gente, tem que fazer diagnóstico. Tem um mito que está sendo falado, vamos levantar esse mito. Adoro desmistificar mitos com base nas informações que a gente mapeia. E, assim, é batata. Sempre a gente vê alguma coisa que é porque as exceções, as coisas que incomodam muito, né? Então, ela geralmente chama muita atenção, né? Mas, assim, precisa de mais recurso? Precisa. É fato. Nós estamos com a tabela muito defasada. Agora, qual que é a melhor estratégia de melhoria da tabela? Será que se a gente simplesmente aumentar a tabela isoladamente para o Brasil inteiro, pega um procedimento lá e aumenta ela para o Brasil inteiro, não vai ter dinheiro para isso. E, às vezes, a gente não vai fazer a coisa mais justa para todos os hospitais. Então, assim, não é uma agenda simples, tá? Eu acho que ela é muito difícil, essa agenda de melhoria da remuneração. A gente fez adaptações na remuneração específica para aquilo que são as nossas dores. Só que essa dinâmica ela tem que ser constante. Eu estou vendo que a Elis está aí também, Elis. Tudo bom? Agora que eu vi que ela falou no chat aqui, mas não estou te vendo. Essa dinâmica ela tem que acontecer, né, como uma rotina, e a rotina é muito difícil dela acontecer. Nós estamos caminhando para ter o indicador, nós já incorporamos no POA indicadores de ineficiência né, decorrente dos dados do DRG, por exemplo, para a gente chegar no futuro a remuneração por performance. É o nosso sonho, é o de todo mundo, né? Todo mundo quer chegar nesse estágio. Nós estamos começando a avançar nele e ela não vai ser um avanço rápido, porque não tem dinheiro novo, e se tiver dinheiro novo, então nós vamos ter que fazer uma reorganização do dinheiro. Isso é o que a gente faz o tempo inteiro. Parte da nossa agenda de estudos é tentar ver como reorganizar. Tudo que a gente fez de melhoria, a gente fez uma reorganização de prioridades. E ela tem dado certo, assim, entendeu? Tá bom. Óbvio, gente, que para mim, que cheguei numa prefeitura de Belo Horizonte, que já tem uma secretaria, que tem uma história de anos, com Belo Horizonte, né, tem um histórico de estar na frente em algumas agendas há muito tempo. Então, assim, eu peguei um bonde andando muito confortável, vamos falar assim, né? Porque eu entrei com uma equipe maravilhosa já trabalhando lá, então me facilitou muito o meu trabalho. Né? E eu só montei uma equipe a mais e
e estou agregando lá no que eu posso, né? E o Paulo Emílio, que está aqui, não pode, né, pode me confirmar, né, Paulo, que o primeiro lugar que vai ter um sistema com prontuário único, eu falei no início, não sei se você estava no início aí, ó, é com a MV que ganhou a nossa licitação. Por isso, inclusive, o Paulo pediu para falar, e nós vamos abrir aqui uma exceção. Paulo, você citou, ele está aqui, Paulo também é nosso parceiro e de anos aqui dentro da CMB. Paulo, por favor. Boa tarde a todos. É bom ver todos com saúde, todos muito bem. Gilmar, essa pandemia e esse corona está lhe deixando mais elétrica ainda. Bom, e eu tô com Covid, hein? Bom, você sabe, né? Um ponto te deixou mais elétrica, hein? Não, mas eu sou assim. O problema é que eu estou sem sintoma. Problema não, graças a Deus. Graças a Deus. Por ações como a tua, é que talvez a prefeitura e o prefeito tenham sido reconhecido nessa última eleição. Então, você falou 2 pontos aí muito legais, né? Que eu diria que é planejamento e gestão. Então, isso é uma coisa que remete para todos nós. Aonde tem bom planejamento e uma boa gestão, a gente avança. Óbvio que a gente tem muito orgulho de estar participando desse projeto. Sabemos muito bem que o custo de um hospital filantrópico ele é o menor possível dentro de qualquer montagem de arquitetura de gestão de saúde. Então, você tem colocado isso com muita propriedade. E eu faço essa inserção para fazer uma pergunta para você e uma provocação. Quando o Minópolis falou desse trabalho de captação de recursos, eu colocaria um desvio um pouquinho importante. Você tem feito um mega trabalho de captação de recursos para a Prefeitura de Belo Horizonte. Como, se é que é possível, pela tua relação com nossa amiga Kátia, como você poderia, talvez, orientando Kátia, para que a CMB, possa ter um trabalho também nessa área de captação, para a gente poder executar ou formatar os projetos que são muito relevantes para a melhoria do setor filantrópico no país e a gestão como um todo, em virtude de que as Santas Casas respondem por mais de 50% das internações realizadas no Brasil. Você acha que tem alguma liga e que você poderia, através da Kátia, nos ajudar? Obrigado, querida. Essas linhas de captação de recursos que a gente atuou, né, elas são mais para os entes, né, da federação, né, município, estado, governo federal, que tenha um índice, né, de endividamento adequado. Por exemplo, Belo Horizonte ainda foi outra sorte que eu tive de estar trabalhando numa prefeitura, porque a captação de recursos é uma agenda que ela é capitaneada em conjunto com a Fazenda e com o planejamento, né? Ela não é feita exclusivamente conosco. O BID foi até porque eu dava consultoria no BID, aí eu articulei essa agenda, mas é tudo feito em conjunto com a Fazenda e com o planejamento. Eu posso procurar saber mais se tem alguma forma em relação à federação e essas coisas. Mas eu acho, gente, que tem uma agenda muito interessante de atuação em relação às emendas. Eu acho que as emendas, a gente até criou um portfólio para Belo Horizonte, especificamente, onde a gente colocou o que era prioridade no olhar do gestor. Em cada linha, atenção primária, especializada, a gente separou hospitalar, a gente fez um portfólio, mandamos para induzir os deputados. Os recursos de emendas, né, vocês, né, quem acompanha isso, vê que ele aumentou exponencialmente. Gente, o recurso de emenda que está sendo liberado no Brasil está um número extraordinariamente alto, e eu acho que a gente precisa atuar melhor, organizadamente, nessa agenda com as lideranças aí parlamentares, né, os parlamentares, porque para ela ir com uma... Assim, nós estamos, né, e como o prefeito foi reeleito, eu falo que 4 anos, gente, né, eu estou vendo a Marilda aí, né, que foi, né, gestora esse tempo todo, né, eu estou vendo o Lucas aí também. Lucas, tudo bom, né? Como que a gente demora, né? Até que você planeja,
organize e comece a executar. Eu falo que Belo Horizonte, gente, vai entregar tanta coisa nos próximos 4 anos, porque já está tudo caminhando. Porque a gente sabe direitinho, porque a gente estudou todas as redes, a gente sabe direitinho onde que precisa de mais dinheiro. A gente fez uma política de não ficar abrindo mais. Isso, gente, é uma coisa assim, todo lugar que eu puder falar, eu vou falar. Vamos parar de criar coisa nova, vamos melhorar o que tem primeiro. A gente tem muita unidade pronta nesse país, entendeu? Antes de criar uma UPA nova, pelo amor de Deus, vamos melhorar as que tem primeiro. Antes de criar um hospital novo, vamos arrumar os que tem primeiro. Vamos parar de ficar criando coisa para ficar inaugurando, não dá, sabe? Dá para você ir nos governos e dizer isso? É melhor você ir nos governos. Tem que ajudar a gente. Onde eu tenho abertura para falar, eu falo. Como eu não ligo, eu dou. Essa é a minha posição. E não é só a minha, não, tá? Porque a política deste prefeito, Calil, tá, o secretário de saúde, doutor Jackson, tem a mesma linha de pensamento. E foi uma coincidência, não fui eu que falei para eles fazerem isso, nem. Eu sempre pensei assim: eles não vão criar nada novo antes de melhorar o que tem. Porque a gente precisa melhorar o que tem primeiro. Jomara. A Kátia está querendo falar, né? Eu queria só um comentário, presidente. Queria até puxar com a pergunta do Mário, porque eu acho que o meu comentário encaixa com a pergunta do Mário, e aí o senhor conduz à próxima. Só para a Jomara falar uma coisa aqui para a gente, Jomara, porque esse vídeo ele vai circular, né, pelas redes sociais. Eu acho muito importante que, para quem ainda tem alguma dúvida, né, nós estamos falando com uma grande gestora, né, que passou por gestão hospitalar, que entende as dificuldades por dentro de grandes hospitais filantrópicos que se dedicam ao SUS, e agora ela ainda agrega, além de tudo, né, que ela vivenciou na sua vida profissional, ainda agrega a experiência de uma pandemia na gestão de um município do tamanho de Belo Horizonte. Sabe, Jomara, uma das coisas que a gente fala muito, né, no SUS, nisso que você acabou de dizer aí, da gestão do custo-efetividade, né, da medicina baseada em evidências. Eu acho que a gente tinha que ter a gestão pública e a gestão hospitalar filantrópica também baseada em evidências, né? E eu acho que você traz uma bagagem de evidências, né, nessa teoria aqui que eu trouxe lá da medicina para a área de gestão, muito interessante, porque você entende, né? Isso é tão difícil a gente explicar para os gestores, né? Porque toda vez eles invocam imunidade tributária, e falam até errado, falando de isenção tributária. Só que o que precisa ser entendido é que esse dinheiro não é mágico, né? Esse dinheiro não está no caixa da instituição, né? As necessidades financeiras da instituição para a prestação de um serviço de saúde, elas são imediatas, né? Não dá para ficar contando com dinheiro na nuvem, virtual, né? E você, na sua gestão aqui em Belo Horizonte, com toda a sua bagagem prévia, com toda essa equipe da Secretaria Municipal de Saúde, compreendem que essa conta não fecha se o gestor insistir na lógica exclusiva do recurso federal, né? Eu acho que é esse momento, a pandemia está nos fazendo refletir que a gente teve que fazer meio que no susto a remuneração por orçamentação, né, Gilmar? No susto, os gestores tiveram que pensar, a Lei 13992, a 13995 foi uma grande conquista, ela deu um impulso, mas vejam só, o município de Belo Horizonte não precisou dessa lei para entender o momento de financiamento diferenciado que as instituições necessitavam, senão ia ser um desastre, gente. Senão Belo Horizonte não estaria com esses números. Eu falo que o bom gestor, às vezes, ele não colhe tantos frutos porque ele evita o caos, né? E, às vezes, os gestores midiáticos, né, para promover eleição aí com base em falsidades, deixam virar o caos, né? E a Jomara, juntamente com a equipe de Belo Horizonte, não deixou. Aí o Mário pergunta aqui, o nosso superintendente da CMB, Jomara, pegando esse gancho, ele fala, né, Jomara, diante dessa experiência tão exitosa que você nos apresentou, o que você atribui o fato de que em tantos lugares a gente ainda tem essa relação tão difícil entre gestores públicos e hospitais filantrópicos, né? Relação difícil, delicada, considerando que os nossos objetivos são os mesmos, né? Diante da proposta aí que o SUS desafia. Você deixaria algum recado aqui para os nossos gestores públicos, nossos gestores hospitalares? Eu acho que, como eu falei, né, hoje eu sou consultora, né, lá na secretaria, não aceito mais cargos de gestão já tem algum tempo. Mas
nesse papel que eu estou, e até porque eu entrei em 2017, já com o histórico, como eu falei com vocês, Belo Horizonte já tem uma agenda de diálogo, né, com a rede hospitalar de longa data. Nós estamos fazendo, como se diz, eu estou continuando. A gente bolou estratégias específicas na pandemia, que foi feito, né, o trabalho em conjunto, mas, olha, para mim são duas coisas. Um é constante diálogo. Não vou falar só duas coisas, não. Deixa eu ver aqui quais que são. Primeiro, constante diálogo com a rede hospitalar. Segundo, conhecer a rede, conhecer os números. Eu sou obsessiva com dado. Eu não consigo conversar sem ter o dado na mão. Então, assim, eu não vou conversar com ninguém, nenhum hospital, sem ter informações daquele hospital e, sobretudo, daquele hospital dentro do todo. É uma linha de raciocínio que eu acho que funciona para qualquer coisa, né? Você conhecer as informações daquele lugar, mas não só daquele lugar, mas daquele lugar inserido dentro de um contexto. Então, tem que conhecer a rede, né? E aí você tem que se cercar de pessoas que... Eu falo que essa coisa de ter multi-conhecimentos numa equipe é a coisa mais rica que a gente pode ter, porque cada um vai agregar um pedacinho para o todo ficar maravilhoso. E a rede hospitalar também, que isso é uma coisa que acontece, tem que parar de ficar criando serviço, depois chegar lá no gestor e falar que criei esse serviço, tá? Você habilita? Vamos correr atrás? Não. Essa dinâmica está errada. Sabe por quê? Porque se o hospital cria o serviço, porque qual que é a lógica do hospital de criação de um serviço? É o que remunera melhor para ele, é óbvio. Nenhum hospital vai criar um serviço que não seja bem remunerado. É porque isso acontece, tá, gente? Como Belo Horizonte tem muitos hospitais, o hospital, às vezes, cria o serviço e vai lá e vai oferecer para o SUS, sendo que, às vezes, não é aquela prioridade do SUS naquele momento. Então, criação de serviços em hospitais que querem vender aquilo para o SUS tem que ser conversado com o gestor antes de criar. Entendeu? E nós, né, nós que estamos do lado de cá, né, no meu caso, né, do lado da Secretaria Municipal, para entender o todo, a gente tem que fazer uma coisa dinâmica, de modo que... Por que ninguém quer fazer uma coisa? É porque está pagando mal? Vamos ver o que a gente pode fazer para aumentar a remuneração? É o pagamento de quê? É o do anestesista? Ou que a remuneração está muito... É o OPME que é problema? E nós temos que estudar isso e melhorar, criar incentivos específicos. O Ministério da Saúde, infelizmente, os municípios precisam do dinheiro federal. Infelizmente ou felizmente, essa é a lógica tributária do país. Entendeu? A maior parte dos recursos estão concentrados lá no governo federal. Isso não muda, reforma tributária é uma agenda difícil. Então, os municípios não podem. Belo Horizonte está gastando 27%, eu não sei o número atualizado de agora, mas é em torno de 27% da receita corrente líquida do município de Belo Horizonte é investido na saúde. A gente tem que investir 15%. Então, a gente investe muito mais. Então, o secretário de Fazenda quase surta, né? Porque, né, a gente está gastando 27%, mas a gente não pode diminuir, mas a gente também não está podendo aumentar, porque todas as demandas são importantes para a população. Mas o prefeito e o secretário Jackson, e o secretário de Fazenda, o Fuad, que agora é vice-prefeito, todos eles entendem a saúde como prioridade. Obviamente, o secretário de Saúde é óbvio, né? Mas nessa articulação do secretário junto com o prefeito, com o secretário de Fazenda, foi super importante. E eles entendem a importância da saúde, né? Mas, assim, o município não consegue colocar mais dinheiro. E olha que Belo Horizonte está com as contas, está bem, não está com problema de conta, de dívida, assim. Belo Horizonte está bem, financeiramente falando. Tanto que a gente consegue captar recurso, que se a gente tivesse... Se eu estivesse trabalhando no governo do Estado, eu talvez não conseguiria captar esse recurso. Talvez não conseguiria, porque o índice de endividamento não encaixa para as regras de financiamento, né? Enfim. Então, eu acho que tem muitas coisas, assim, entendeu? Que tem que ser pensado. Não tem uma receita, né? Uma coisa só, né? Acho que cada lugar tem sua realidade, mas acho que tem muitas coisas comuns aí que podem ser aplicadas a todos os gestores em relação ao que eu falei. É verdade, Gilmar. É por isso que, como disse, a CNB levou isso ao Ministério, com nós a ser construído com várias mãos, dentro da realidade, priorizando
E eu sei, como você falou, é difícil, mas nós temos que iniciar e temos que libertar, né, a rede hospitalar em defesa das nossas instituições, a sustentabilidade, para que ela não venha a pedir isso, aquilo, e ela tenha condições, realmente, você colocou aqui, chegar um dia de ser remunerada pelo serviço que ela prestou, né, e ter condições de ter, com esse serviço que ela prestou, e as nossas instituições, todas elas são obrigadas, e assim o fazem, reaplicam, certo? O por acaso o superávit que existe dentro da instituição, com melhoria de serviço, consequentemente, melhoria do atendimento aos usuários do SUS dos brasileiros. Eu vou fazer uma pergunta aqui, se me permite, da Elis Regina. Boa tarde a todos. Jomara, parabéns pela estratégia. O número em BH são surpreendentes, mas eu tenho algumas dúvidas. As verbas que vieram do Ministério da Saúde tinham como objetivo específico, entre aspas, pelo menos verbas que vieram para os hospitais. Como o BH conseguiu essa flexibilidade para usar as verbas de forma a antecipar outros maneiros de remuneração? Outra pergunta. Não seria estratégico manter os leitos e pensar em como manter as verbas para dar vazão à bolha de eletivas? Essa é a nossa luta, né? Sexta-feira, inclusive, teve, em relação à parte, né, de manutenção dos leitos, sexta-feira está tendo essa conversa no âmbito nacional, né? Sexta-feira teve a do âmbito municipal, já as conversas, né? Porque tem que ser tudo validado, né? Tem que ser tudo construído junto com o Estado, né? Para ser aprovado em CIB. E a gente a gente já fez a nossa conversa, né? Já uma equipe teve uma reunião longa na sexta-feira, já está tendo ao longo da semana, já caminhando para, pelo menos, já estão conversando neste momento sobre leitos de UTI, porque esses dependem de habilitação. A gente está articulando, né, junto, por meio do CONAS, do CONASEMES, essa agenda de manutenção dos leitos para depois da pandemia, né? A gente entende que a fila de eletivas vai estar muito maior do que ela estava, vários já devem ter agudizado ao longo desse período, né, a gente vai ter que bolar uma estratégia aí para filas acumuladas de eletivas em breve, né? A gente ia começar a fazer isso agora, mas a pandemia voltou, né, o repique aí, né, voltou, então a gente teve que adiar de novo, suspendemos de novo as cirurgias eletivas, infelizmente, na prefeitura. A gente voltou, liberou e teve que voltar atrás. Mas a gente entende que precisa manter. Sobre a questão da remuneração, a gente teve vários financiamentos do Ministério, né? A gente teve recurso específico que foi genérico para o gestor decidir aonde alocar, mas a gente teve aqueles que foram destinados com indicadores específicos, mas a gente seguiu. O que a gente fez? A gente só colocou tudo num cesto só. A gente fez um simulador com o nome de todos os hospitais, né? Eu estou vendo o Ramon aqui, o Ramon participou dessas conversas, né, Ramon? Várias reuniões com cada hospital, gente. Foi assim, várias vezes. A gente fez um simulador, nós colocamos todas as fontes de receita federal, estadual, o que foi chamado de dinheiro extra, não importa o nome, inclusive emenda, para a gente mostrar para o hospital assim, hospital, você já recebeu X de emenda, tem esse dinheiro federal aqui, que com base na política remuneratória que nós criamos por meio de portaria, e elas estão, né, elas são públicas, né, então elas estão todas disponíveis, depois eu posso até ver o caminho para indicar para vocês onde que estão as nossas portarias, foram 6. Como a gente botou o dinheiro todo no balaio, no mesmo balaio, a gente conseguiu conciliar o dinheiro que foi específico para o Hospital X. Teve uma portaria que todos vocês devem conhecer, que é a 1666, não sei se todo mundo conhece aqui. Essa portaria foi uma confusão, gente. Os deputados acharam que essa portaria não é emenda. E foi um grande volume de recursos, ela não é emenda. E sabe, eu não sei quantos ofícios os deputados mandaram, tanto para nós como para o gestor, questionando por que esse dinheiro da portaria não veio conforme. Eu falei, porque o gestor vai ser preso se ele mandar como emenda. Então, não era. Então, a gente compatibilizou né, os leitos, todo mundo recebeu esse dinheiro. O dinheiro dessa portaria foi para os hospitais, mas segundo a nossa regra remuneratória.
Essa foi a portaria mais polêmica que a gente teve aqui, que foi 1666, que ela não é emenda e foi todo mundo achando que é emenda, mas ela entrou no bolo de dinheiro. Então, a gente criou regras que estão bem claras na portaria, que a gente pagou, todo mundo recebeu dinheiro a mais. Né? O Ramon está rindo aqui, feliz da vida, porque é um dos exemplos aí, o Sofia Feldman, né? Um hospital maravilhoso, importantíssimo para o Brasil, né? Recebeu dinheiro a mais, né? Já até quitou as dívidas todas que tinha lá, né? Não foi? Fala a verdade. Mas, enfim, se não aproveitou para pagar esse ano, gente, ó. Mas é porque teve um estímulo todo pautado em parâmetros e regras que foram estabelecidas por meio de portarias validadas pela Procuradoria, respeitando indicadores e a epidemiologia do momento. Então, por isso, assim que a gente compatibilizou, entendeu? Mara, inclusive nós estamos acompanhando, e hoje mesmo gerou muita dúvida, a portaria 3.300, que saiu agora recentemente do Ministério da Saúde. Porque, ao meu ver, há uma discussão do CONAS e CONASEMES, certo? Diante desse fato de permanecer, certo, esses leitos, discutir o ano de 2021. Mas me parece que o que foi da portaria isso está gerando, repito, uma certa confusão entre nossos gestores. Nós já entramos em contato com o Ministério da Saúde. Quanto a 3.300 hoje, certo? Ela é específica, né? Para ampliação de leitos para o Covid, né? Inclusive com a sua ampliação de leitos ou novos contratos ou renovação. E repito, essa 3.300, a portaria, está gerando muita dúvida. Você pode nos explicar qual a interpretação, no caso de como gestor municipal, da 3.300? Não, a portaria 3.300, porque eu não decorei o número das portarias todas, não, gente, de cor, não. Essa que saiu agora, recentemente, qual foi a data? Foi entre ontem e hoje. Ela é bem recente. São Paulo... não, se saiu ontem e hoje, eu ainda não consigo te dar a opinião dela, não. Tudo bem. Então, eu vou fazer então a pergunta que o Antônio José aqui fez para você, Joara. Boa tarde, Jomara. O RP, que estão em implantação na rede, Prontuário, PEC, terá compartilhamento com os hospitais filantrópicos que estão inseridos na rede? O RT? A gente, inclusive, publica, ela está disponível no nosso site, inclusive no nosso boletim, viu? Tá, é o Antônio José que fez a pergunta, tá? Tá. Todos os dias a gente publica o boletim que está no site. Eu posso também me comprometer a mandar o caminho, o link direitinho, porque ela é atualizada diariamente. O nosso RT, a gente está avaliando, né, todos os dias, e o nosso RT, infelizmente, está mais de 1, o que não é bom, né? Porque mais de 1 é porque está aumentando. Então, ele todos os dias é publicado no boletim, é calculado, né, por uma equipe, né, esse RT com base na taxa de transmissão, e ela é o elemento que subsidia aí a decisão de abrir ou não a cidade. Então, assim, se, né, o dado de hoje está 1,07, mas todos os dias ela está atualizada no nosso site por meio do boletim. Eu disponibilizo o link, que aí fica mais fácil, né, de vocês, né, todos os hospitais terem acesso. Era isso? Perfeito. O presidente só está no mudo. Vocês estão ouvindo o presidente? Eu não estou ouvindo. Não, também não. Agora sim? Agora sim. Peço desculpa a todos.
Era para você gente, mesmo. gente, desculpa, Miró. A portaria, não, claro que eu já abri, né? Eu pedi para ver aqui, né? Qual a portaria que é a 3.300? É a de habilitação dos leitos de UTI, a da habilitação em si. Não, é sobre essa portaria, inclusive, que a gente está fazendo as reuniões. A portaria só saiu agora, né? Dia 4 de dezembro, mas as conversas já estavam acontecendo, né? Então, as conversas sobre a habilitação dos leitos de UTI já estão acontecendo, e na sexta-feira, como eu falei com vocês, já teve uma reunião com o pessoal do Estado para a gente apresentar a demanda do Estado, né? De quais leitos que irão para lá, né? Para o Ministério. Agora que me desculpe, mas Jomara, esses leitos o Ministério garantiu? Não. Não, né? Então, não. porque essa dúvida, tá, Jomara, que principalmente de São Paulo, inclusive Fátima fez essa colocação aqui para nós, é que São Paulo, através dos municípios, fez uma colocação como fosse a garantia da ampliação ou da renovação. Isso naturalmente passa pelo estudo, né, e não pela aprovação de lá. O São Paulo os hospitais de São Paulo estão dando uma declaração da necessidade, né? Mas, consequentemente, isso não quer dizer de sua habilitação ou de sua renovação, correto? Não, e inclusive, gente, olha só, ela é muito clara nisso, né? Primeiro que ela está prorrogando, né, essa portaria, isso. ela tá dando as regras para habilitação dos leitos, habilitação temporária, né, dos leitos, ela está autorizando em caráter excepcional a habilitação temporária de novos leitos de UTI. Para começar, ela é temporária. Ela depende da demanda do gestor, né? É isso que a gente está fechando. O gestor municipal, junto com o gestor estadual, está estudando a demanda para fazer para o Ministério, e ela vai prorrogar, estabelecendo que ela pode ser prorrogada novamente se a pandemia assim o exigir. E aqui ela está tratando dessa habilitação e prorrogação dos leitos de UTI Covid, que vai ser avaliado tecnicamente, tem toda uma regra que eles estão estabelecendo para isso. Mas ela fala o tempo inteiro que ela é sobre leitos Covid. Agora, é óbvio que essa agenda, gente, ela não vai se esgotar aqui só como Covid, porque o Brasil inteiro está pedindo para manter, ainda que seja parte desses leitos para depois. É claro que se eu fosse do Ministério, eu ia querer entender para quê, quais são as prioridades, entendeu? Com números, né? E é isso que eles vão nos pedir, né? Óbvio, o Ministério vai exigir várias coisas para que esses leitos sejam incorporados definitivamente na estrutura do hospital, né? Porque nem todos os leitos que a gente abriu, a gente também dá... porque a gente abriu para a pandemia. Aonde que a gente precisa de criar mais leitos? Às vezes não é aquela quantidade onde foi aberto aquele leito Covid, entendeu? Então não pode ser... quem tem leito, essa regra, para mim, ela não pode existir dessa forma. Nós vamos converter todos os leitos de UTI abertos para a pandemia onde eles estão. Essa regra não pode existir. A gente tem que ver dos leitos que foram criados durante a pandemia, quais e quantos e onde o gestor entende que é importante ser mantido. Porque, às vezes, a gente criou, sei lá, estou chutando aqui, tá? Às vezes, a gente criou 20 lá no Sofia e 30 lá na Santa Casa. Foi muito mais na Santa Casa, tá? Mas estou só inventando. Mas, às vezes, a gente está precisando de mais leito na Santa Casa. A gente precisa de 40 lá e 10 no Sofia. Tá? Foi tudo fictício aqui, tá, Ramon? Então, a gente... porque a gente abriu leitos de Covid em alguns hospitais, em espaços, inclusive, transitórios, né? Então, ela tem que ser uma pergunta assim, o legado, ele é diferente do lugar onde foram criados os leitos para a pandemia. Alguns vão coincidir, talvez até a maioria, né? Mas aqui, essa portaria, ela não fala nada de futuro, não. Ela está falando de Covid. Para mim, eu não tenho dúvida nenhuma. Foi muito bom esse esclarecimento, porque, repito, nós aqui somos demandados pelo Brasil todo, tá?
E muitas vezes não há interpretações, às vezes o gestor fala de uma forma, existe a interpretação dos nossos diretores de outra. Então, deixar bem claro o que houve, por isso entramos em contato com o Ministério da Saúde, e a posição do Ministério da Saúde foi exatamente essa que você está colocando, mas o que veio de São Paulo, de vários gestores, de vários diretores de nossas instituições, provedores, que pode ter sido até por interpretação. Eu não estou aqui afirmando que os municípios assim o fizeram para com nossos hospitais, mas veio a interpretação como fosse uma coisa automática, a questão da renovação dos 12 meses, que o recurso seria para esses hospitais, tanto renovação como leito novo, e que já seria, certo? E que já seria para o ano de 2021 incorporado e sendo já naturalmente habilitado, né? E isso gerou uma certa... e qual o valor que seria pago por esses leitos? Seria o leito hoje pago SUS ou leito de Covid, né? Então, tudo isso a gente tirou essa dúvida, que, repito, você contribuiu, a sua interpretação é exatamente o que o Ministério da Saúde tem, é uma ação em construção que vocês estão fazendo com nós, com a SEMES, os municípios e estados, com o Ministério da Saúde, e eu só fico chateado, Joara, por uma coisa. Eu vivo querendo estar dentro, certo? A CNB está dentro dessa discussão lá com o CONAS, com o CONASEM, com o Ministério da Saúde. Todos acham importantíssimo, porque nós somos a base até para deixar de ter essas interpretações. A gente está lá perto. Mas, infelizmente, existe a promessa de nós estarmos lá discutindo isso, mas a questão é tripartite e a CNB não pode. Mas, se nós somos a base do SUS, nós iríamos contribuir com essas informações, chegar muito mais rápido entre os gestores, essa aproximação que nós já conseguimos com o CONAS e com o CONASEM ser muito mais forte, né? Porque essa aproximação que existe do município de BH com nossos hospitais não existe em todos os municípios, pelo contrário, existe na minoria dos municípios, sabe, Gilmara? E isso a CNB tem trabalhado muito para essa aproximação, certo? Que é fundamental para as instituições, para o serviço do SUS, né, de uma forma bem objetiva, tá? Então, a gente agradece e foi muito bom essa sua posição que nós vamos transmitir, porque com certeza amanhã seria um outro estado, depois da manhã seria um outro estado, né, que teria essa dúvida, a gente já vai colocar que recebemos repito. Mas às vezes pode estar tendo essa conversa, porque tem outras conversas além dessa portaria, né? Essa portaria específica, eu entendi. Ela trata sobre habilitação de lei de UTI para Covid, ponto final. Mas ficou muito claro. Tem outras conversas. Pois é, por que o gestor chegou a essa informação? Pelas outras conversas que não existe nada oficial. Então, o que os hospitais têm que saber exatamente que existe as conversas, existe a possibilidade, mas não existe oficial. Repito, a interpretação de alguns hospitais e de alguns é que já era oficial a portaria e mesmo a ação, mesmo com a portaria muito clara, como você disse que está. Tá bom? Kátia, você já não tem pergunta, você quer, como nossa anfitriã, diretora do SUS, quer fazer mais colocações? Quero só agradecer, presidente. Acho que a palavra de ordem para concluir. Agradecer que a gente tenha mais momentos como esse, com gestores públicos que realmente fazem jus, né, à cadeira que ocupam e que representam realmente os anseios da nossa sociedade. É só isso. Parabéns a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, aí na pessoa da Gilmara. Gilmara, por favor. Bom, gente, olha, é um super prazer, né, poder participar. Podem contar comigo para o que vocês precisarem, dentro do limite de tempo que eu tenho. Mas, assim, podem contar comigo para o que precisar. E essas conversas, gente, adoro ter, eu acho que é super rico, né, trocar figurinhas. Eu espero ter agregado de alguma forma aqui, né, nesse encontro e estou à disposição aí para o que vocês precisarem. Gilmar, você agregou muito. Primeiro, muito obrigado. Inclusive, você, eu acho que foi quase inédito, você com o Covid participar de um evento, e nos nossos eventos foi inédito, eu digo, nacional, inédito, você, certo, a tua boa vontade, a tua vontade de prestar os esclarecimentos, a tua atenção
para nossas santas casas, nossas filantrópicas. Nós somos realmente muito gratos. Você agregou muito, muito, e repito, você falou uma coisa muito, muito clara: diálogo constante com a rede filantrópica. É isso que precisa, porque todos nós, os municípios, os estados e as nossas instituições, elas têm um único objetivo, é servir. Nós somos instituições filantrópicas, nós somos instituições que todas elas nasceram com o intuito de servir aos mais carentes, servir aos brasileiros, consequentemente, é servir ao SUS, é servir à rede, é organizar. É isso que nós estamos tentando organizar. Quando eu falo de remuneração, é como você mesmo disse, tem que passar pela remuneração, mas a remuneração não é só, e o nosso projeto não é só remuneração, tem as nossas metas quantitativas, qualitativas, para que seja cobrado pelos municípios e pelo Estado. Temos que construir realmente na área hospitalar, de uma forma definitiva, a sustentabilidade, porque a sustentabilidade das nossas instituições, com certeza, é a sustentabilidade do SUS. Mais uma vez aqui, João, agradeço muito, e eu quero só para finalizar, você foi a última edição de CB Online 2020. Tá? Olha, que prazer. Fechamos aqui com chave de ouro, fechamos de uma forma muito boa com você. Desde a criação desse canal Comunicação 2020, foram realizadas 11 transmissões, sempre abordando um tema de extrema relevância para o setor e estando todas disponíveis na nossa página no YouTube. Então, você fechou de uma forma definitiva, com chave de ouro, sabe? E próximo ano isso vai nos dar mais força para nós continuarmos com o CB Online e com a mesma intensidade do que temos hoje feito dentro da CMB. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Obrigada, gente. Eu consegui fazer porque eu estou com Covid, mas eu não estou com sintoma nenhum, eu estou ótima. Então, assim, graças a Deus. Eu ciente disso. Muito obrigado. Obrigada, gente. Um abraço. Uma boa tarde. Pessoal, muito obrigada a todos. Boa tarde a todos.